Nesta videoaula, pessoal, vamos determinar as reações nas vinculações desse pórtico plano, ok? Então, depois, nas próximas aulas, a gente vai equacionar o momento, tanto no real como no virtual, e vamos definir uma deformação qualquer para este pórtico, beleza? Então, vamos apenas na resolução deste pórtico plano, determinando as reações dos apoios. Ok, pessoal? Então perceba, pessoal, que neste caso aqui nós temos duas vinculações, ou seja, um momento, ou minto, um apoio do segundo gênero, aqui em A, e um apoio do segundo gênero em B. Então nós temos como incógnitas quem? Aqui vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de A. Aqui vai ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A. Da mesma forma que em B vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de B. E vai ter um H de B. Ok, pessoal? Então vamos determinar essas reações. Beleza? Então perceba, pessoal, que nos exercícios que a gente vinha trabalhando, existia uma facilidade muito grande quando os apoios tinham a mesma altura, mas percebam que nesse caso, eles não têm a mesma altura. Ou seja, aqui eu tenho 6 metros e aqui eu tenho 5 metros. Então, quando os dois fossem da mesma altura, ou seja, esse aqui fosse de 6 metros, quando você fazia o momento em relação a esse ponto, o que é que acontecia? Só o V de B provocava momento, o H de A não. Então você achava V de B. Aqui está complicado, mas não tem importância, porque nós vamos fazer as equações de equilíbrio, né? E vamos resolver o sistema. Professor, mas quais são essas equações de equilíbrio? Nós temos o quê? Primeira, aqui a gente aprendeu lá em mecânica, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e o somatório do momento em relação a qualquer ponto igual a zero. Mas percebam que nesse meu pórtico eu tenho uma rotulação. Ou seja, então quando você tem uma rotulação, você gerará uma outra equação. Por quê? Porque o momento que está atuando lá na rótula é o valor do momento. Mas, professor, não tem momento aqui atuando. Então, se não tem, o momento é zero. Então, o valor do momento nessa rótula vai ser igual a zero. Então, surgiu aí uma quarta equação. E perceba que nós temos 4 incógnitas. Então, beleza, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Qual vai ser a primeira equação que nós vamos utilizar? Vamos utilizar somatório das forças em x igual a zero. Perceba, pessoal, que eu coloquei tudo positivo, considerando como se fosse o quê? Ó? De baixo para cima, para força em y, e da esquerda para a direita, para força em x. Então, se a gente encontrar no balanceamento, né, na equação de equilíbrio, esses valores negativos, significa dizer que o sentido que nós adotamos não está coerente. Beleza? Então, vamos lá. Somatório das forças em x igual a zero. Eu vou considerar tudo que estiver da esquerda para a direita como sendo o quê? Positivo. Então, perceba que o H de A é positivo, então vai ficar ó, H de A mais o H de B é positivo. Já comecei aqui errando. Eu erro somente para usar essa maquinazinha aqui, que é muito legal. Pronto. Mais o H de B, ou seja, o H de B. Esse 8 kN, para mim, ele é positivo. Então, mais 8 kN. E esse 6 kN, para mim, ele é o que, pessoal? Ele é negativo, né? Porque está da direita para a esquerda. Então, menos 6 kN, ok? E esse carregamento distribuído de 2 kN por metro, para mim, ele é positivo. Então, mais 2 kN por metro vezes o vão que ele está atuando, que é de quanto, pessoal? Que é de 2 metros. Corto o metro com metro, eu vou ter isso aqui igual a zero. Então, eu vou ter o que, pessoal? 8 menos 6 mais 4. Quando você coloca na calculadora, pessoal, 8 com 4 dá 12, menos 6 dá 6. Passa para o outro lado. Então, achamos a nossa primeira relação, que diz o seguinte: H de A
mais H de B vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 6 kN, porque o resultado aqui, ó, vai ser 6. Como pular o sinal do igual, vai ser negativo. Essa é a nossa primeira relação, beleza? Ok, então vamos para a nossa segunda relação. Nossa segunda relação diz que o somatório das forças em Y vai ser igual a zero. Eu vou considerar todas as forças que estão atuando para cima como sendo o que, pessoal? Como sendo positiva. Então vai ficar aqui, ó, presta atenção, ó, o V de A mais o V de B. Aí vamos lá, quais são outros carregamentos que estão atuando na vertical, né? Que a gente está trabalhando com o somatório das forças em Y. Ah, professor, pelo que eu estou vendo, só tem esse carregamento distribuído, exatamente. E ele está para baixo. Então, no nosso sistema de referência que eu utilizei para esse somatório, eu vou considerar positivo que está para cima. Então, vai ficar o que, ó? Menos 6 kN por metro num vão de 8 metros. Ok? Isso aqui vai ser igual a zero. Então, nós achamos a nossa segunda relação, que diz que o V de A mais o V de B vai ser igual ao que, ó? Esse 6 vezes 8, que é 48, nesse lado ele está negativo. Quando passar para o outro lado, vai ser igual a 48 kN, já que eu vou cortar esse metro com esse metro. Então, achamos a nossa segunda relação, pessoal, né? Que é somatório das forças em relação a Y. Vamos agora para a nossa terceira equação de equilíbrio, que é o somatório do momento em relação ao ponto igual a zero. Então vamos considerar aqui, ó, o ponto A, ou seja, somatório do momento em relação a A vai ser igual a zero. E vamos considerar, pessoal, o que tender a girar no sentido anti-horário, eu vou considerar como sendo o quê? Positivo, beleza? Então perceba que quando eu calculo o momento em relação a A, nem o V de A, nem o H de A entram na minha equação, já que eles não têm braço de alavanca, eles passam, a linha de ação deles passam por A, beleza? Então vamos lá, ó. V de B em relação a A provoca momento positivo ou negativo? Ah, professor, quando ele aplica a força aqui, a tendência de giro dele, ó, é no sentido anti-horário que eu estou considerando como sendo o quê? Positivo. Então vai ficar o quê, pessoal? V de B vezes o braço de alavanca, que nesse caso vai ser quanto, ó? 16 metros, ok? Esse H de B em relação a ele provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, se ele aplicar aqui, ó, como ele está acima, o A tende a girar no sentido também anti-horário, né, pessoal? Não, pessoal, cuidado. Esse H de B em relação a A tende a girar no sentido horário, ok? Não vamos se enrolar com isso, não. Tome cuidado. Então vai ficar o que, ó? Menos H de B vezes o braço de alavanca, que nesse caso é o quê? É a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. O braço de alavanca vai ser 1 metro. Então, 1 metro. Beleza? Ok. Agora vamos trabalhar com os carregamentos. Esse 8 kN em relação a A provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, ele provoca sentido horário. Então, é negativo, né? Ó. Então, menos 8 kN vezes o braço de alavanca, que para ele é quanto? 6 metros. Ok? Beleza. Esse 6 kN em relação a A provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, tende a girar no sentido anti-horário. Então, eu vou considerar como sendo o quê? Ó? Positivo. Então, mais 6 kN vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca dele, pessoal, também é 6, ou seja, 6 metros. Beleza? Beleza, professor. Agora o que é que está faltando? Já trabalhamos com essas reações e esses dois valores desse carregamento concentrado aqui, ó. Falta os carregamentos distribuídos. E percebam, pessoal, que ambos os carregamentos distribuídos provocam um momento negativo, porque tanto esse aqui tende a girar no sentido horário, como esse aqui também tende a girar no sentido horário, ok? Que eu estou considerando como sendo negativo, beleza? Então vamos lá, ó.
mais, porque eu vou pular a linha, ó, eu coloco mais, aí vamos lá, ó, menos 6 kN por metro num vão de 8 metros vezes o braço de alavanca. Ah, professor, o braço de alavanca vai ser 8 com mais a metade de 8, que é 4, ou seja, vai ser 12 metros, ou seja, 12 metros. Ok? Esse carregamento aqui também provoca um momento negativo, então menos 2 kN por metro num vão de 2 metros vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca, professor, vai ser a metade de 2, ou seja, 1 metro. Então pronto, pessoal. Eu coloquei todos os carregamentos que provocam momento em relação a A. Beleza? Então isso aqui vai ser igual a 0. Quando você desenvolve isso aqui, pessoal, vocês vão encontrar 16V de B, ok? Menos H de B vai ser igual, cuidado aqui, ó, você vai ter que fazer essas continhas e vai pular o sinal de igual. Note que eu tenho valores negativos e tenho valores positivos. Não vão errar nisso aqui não, pessoal. E percebam também que o metro é comum a todos os termos, então eu posso cancelar, ó, vem aqui, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E na carga distribuída, quando eu multiplico pelo vão que está atuando, os metros também vão ser cancelados. Então isso aqui, pessoal, vai ser igual a 592 kN. Ou seja, achei a minha terceira relação. Ah, professor, estou entendendo. Então já temos 3 relações, só falta uma para a gente formar os sistemas. Por quê? Porque nós temos 4 incógnitas. Então vamos para adiante. Qual é o próximo que a gente vai utilizar? Olha a rotulação. Ó. Eu sei que a rotulação, o momento é igual ao momento aplicado. Como não tem, é 0. Então, quando eu faço o momento em relação à rotulação, pessoal, ou eu utilizo um lado, ou eu utilizo o outro. Então, qualquer um. Então, o momento, ou seja, o momento atuando em D, ele vai ser igual a quanto, pessoal? Aí vamos lá, ó. Quando eu levo em consideração apenas essa parte, ok? Quando eu levo em consideração apenas essa parte aqui, ó, o V de B vai provocar momento. Vamos, como a gente vai trabalhar com o somatório, pessoal, eu vou também definir, ó, isso aqui vai gerar momento positivo, tá entendendo? Então, o somatório do momento em relação ao ponto D vai ser igual a 0. Mas perceba que esse ponto D é uma rótula. Então, você irá considerar ou um lado ou um outro, porque não existe transmissão de momento, ou seja, o momento ele vem aqui rodando, 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 quando chega aqui, opa, uma rótula, eu não passo. Eu não vou passar para esse lado aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos considerar girando no sentido anti-horário como sendo positivo. Então vai ficar o que, ó, pessoal? Presta atenção, ó. V de B vezes, qual é o braço de alavanca dele em relação ao ponto D? Vai ser 8 metros, ok? Esse H de B provoca momento positivo ou momento negativo? Ah, professor, provoca momento positivo, porque ele tende a girar também no sentido anti-horário. Então, mais H de B vezes o braço de alavanca, que vai ser o quê? 5 metros. Beleza. Essa força aqui, ó, de 6 kN provoca momento em relação a D? Professor, não provoca não, porque a linha de ação dela passa por D. Beleza. E esse carregamento distribuído? Ah, professor, esse carregamento distribuído provoca. Positivo ou negativo? Ah, professor, o senhor considerou o anti-horário como sendo positivo e ele tende a girar D no sentido horário, então ele vai ser negativo. De quanto? Menos 6 kN por metro num vão de 8 metros vezes o braço de alavanca, que vai ser quanto? 4 metros, que é a metade de 8. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, pessoal, nós vamos achar a última relação, que diz o seguinte, ó, o metro é comum a todos os termos, beleza? E esse metro aqui do carregamento distribuído do braço de alavanca vai cortar. Então, você vai encontrar 8VB mais 5HB vai ser igual a quanto, pessoal? Aí você vai fazer 6 vezes 8 vezes
4, ou seja, você vai encontrar 192 kN. Perceba que o resultado aqui vai ser negativo. Como eu vou pular o sinal de igual, ele se tornará positivo. Beleza? Então, pessoal, nós temos o sistema, tendo o sistema. Então, eu sempre faço qualquer sistema na forma de matriz. Então, aqui vai estar a matriz. Então, quais são as incógnitas? Aí eu vou colocar aqui, ó, presta atenção, pessoal, V de A, o H de A, V de B e H de B, bem organizado, só para eu não me perder, porque na hora que você monta essa matriz, tem gente que se enrola, ok? Então, vamos lá, ó. Primeira relação, H de A mais H de B é igual a menos 6. Então, não tem V de A, o H de A é 1, o V de B também não tem e o H de B é 1. Ó, segunda relação, V de A mais V de B é igual a 48, beleza? Aí, vamos lá, ó, V de A vai ser 1, H de A não tem, V de B vai ser 1 e H de B também não tem, beleza? Ok, terceira relação, 16V de B menos o H de B vai ser igual a isso aqui. Então, vamos lá, os coeficientes. Não tem V de A, não tem H de A, tem o V de B que vai ser 16 e tem o H de B que vai ser igual a menos 1, ok? Pronto, a quarta e a última relação só tem também V de B e H de B, então vai ser 0 para V de A, 0 para H de A, 8 para V de B e 5 para o H de B. Beleza? Então, pessoal, eu achei todos os coeficientes. Então, isso aqui vai ser multiplicado pelo vetor das incógnitas, que também está nesse sentido, ou seja, V de A, H de A, V de B e H de B. Ok? E isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Note que eu já tenho os valores aqui, ó, depois do sinal de igual. Então, é só colocar, ó, primeira relação, menos 6. Segunda, 48. Terceira, 592. E, por último, 192. Ok? Pronto, pessoal. Quando vocês colocam isso aqui na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar exatamente isso aqui, ó. O V de A vai ser igual a 12,18. Esse 18, pessoal, é uma dízima. Então, vamos colocar aqui uma dízima para ficar bem preciso. Tá entendendo? Quilonewton. O H de A, vocês vão encontrar 12,90. Isso aqui também é uma dízima, quilonewton. O valor de V de B, vocês vão encontrar 35,81. Isso aqui também vai ser uma dízima, ou seja, quilonewton. E por último, o H de B vai ser igual a quanto? Menos 18,90 kN, ok? Esse 90 também é uma dízima. E, professor, eu achei o H de B, ele como sendo negativo. Então, pessoal, significa dizer que o sentido que nós adotamos inicialmente, ele não está coerente, ou seja, ele está assim, ó. Então, seria interessante vocês chegar lá, apagar e colocar o valor de H de B, beleza? Por quê? Porque, professor, já terminamos? Praticamente sim, pessoal. Sendo que quando você tem uma rotulação, eu tenho que saber também quais são as reações que eu tenho na rotulação. Por isso que eu fiz aqui uma segunda coisa. Deixa eu esperar aqui entrar no foco, ok? Aonde, neste caso aqui, pessoal, eu só coloquei a parte do pórtico à direita da rotulação, ok? Então, eu tenho que saber nesse caso aqui, ó, qual vai ser o valor desse V de D
E qual vai ser o valor desse H de D? Lembrando que nós vamos ter que equacionar, pessoal, o momento, porque nós vamos trabalhar com deformação. Então, é interessante toda a rotulação você saber quais são as reações que estão atuando na horizontal e na vertical. Aqui não tem momento, beleza? Então, pronto, pessoal. Então, como eu vou considerar apenas um lado, né, ó? Então, aqui eu vou ter que colocar a reação vertical que eu achei em V de B. E vocês podem olhar no vídeo lá atrás que nós encontramos de 35,81 kN. E nós achamos o H de B igual a menos 18. Agora imagine se você chega aqui e coloca o mesmo sentido lá, ó. Nós erramos, não é que nós erramos, nós não consideramos, nós fomos em, ou seja, não está errado, tá entendendo? Não está errado. Mas agora você vai ter que colocar, cuidado, pelo amor de Deus, com esse H de B no sentido correto. Que foi de quanto? 18,90 kN. Isso aqui é uma dízima. Inicialmente nós consideramos esta reação nesse sentido. Quando a gente resolveu o sistema que encontrou ele negativo, aí aqui é uma boa oportunidade de vocês executarem isso corretamente de forma que não vá dar confusão. Beleza? Ah, professor, então eu tenho que achar esse H de D e esse V de D. Sim, porque no equacionamento do momento fletor, que a gente vai fazer na outra parte dessa videoaula, eu preciso desses valores. Beleza? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço para achar esse V de D ou H de D? Ah, professor, vamos trabalhar com o quê? Primeiro, ó, somatório das forças em X igual a zero. Ou seja, a estrutura toda está em equilíbrio. Então essa parte da estrutura também está em equilíbrio. Então se eu fizer somatório das forças em X igual a zero e considerar tudo isso aqui como sendo positivo, qual vai ser o valor que nós vamos achar para essa equação? Por exemplo, o H de D. O H de D é positivo, ok? Vamos lá, esse 18,90 kN, negativo, está no sentido contrário, ou seja, menos 18,90 kN, menos 6 kN. Ah, professor, não tem mais forças atuando na horizontal não, só tem essas três. Beleza, então isso aqui vai ser igual a zero. Beleza? Quando você coloca isso aqui, ó, H de D vai ser igual a quê? Só você somar o 18 com 6, que vai ser 24, né? Ó, então a resposta vai ser igual a 24,90, que isso aqui é uma dízima, ou seja, vai repetir, ó, 90 kN. Achei o H de D, beleza? E para achar a força vertical é só fazer o que? O somatório das forças em Y igual a zero, ok? Vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então, achei o V de D, ou seja, o V de D ele é positivo, ok? Porque ele está atuando para cima, ok? Mais 35,81 kN, que é a reação aqui em B vertical. Positivo também está para cima. E esse carregamento aqui, pessoal, está atuando para baixo, ou seja, menos 6 kN por metro, vezes o vão, que vai ser igual a 8 metros. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado. Aqui eu estou achando força. Tem gente que vai fazer e colocar aqui um braço de alavanca. Foque na atenção, nós estamos fazendo somatório de força, então não preciso do braço da alavanca. Então isso aqui vai ser igual a zero. Quando você faz essa operação, pessoal, vocês vão encontrar, note que isso aqui, ó, esse 6 vezes 8 dá maior do que isso aqui, então vai ficar negativo. Quando passar para o outro lado vai ficar positivo, ou seja, V de D vai ser igual a 12,18, né? Ó, que isso aqui vai ser uma dízima kN. Ou seja, achamos os dois valores que vai ser de suma importância para a gente equacionar o momento. Ou seja, o H de D aqui, ó, deu igual a 24
12,90 kN e o VDD nós encontramos 12,18 kN. Todos dois positivos significa dizer que o sentido que nós adotamos, ele está coerente. Beleza, pessoal? Agora vamos para a nossa segunda parte, que vai ser equacionamento do momento feitor. Ok? Então dê um like aí e se inscreva no canal.